neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. A cruz ainda está firme. A ressurreição de Jesus Cristo é um triunfo que justifica a nossa fé em seu sangue, em seu nome, em sua palavra, em suas promessas. A ressurreição de Jesus Cristo é, portanto, a justificação, o fundamento, a base, o porquê da nossa fé. Nós encontramos isto na carta de São Paulo, sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Agora, ouvintes, nós devemos compreender nesse instante algo sobre a paixão de Jesus. Jesus não teve paixão somente em uma semana, somente na véspera do seu sacrifício, da sua morte. Uma vez que a paixão, neste sentido, relacionada com Cristo, é o amor ardente que faz sofrer. E ele sofreu durante toda a sua vida, e muito especialmente durante seu ministério, porque ele tinha paixão pelas almas, ele tinha compaixão do povo. E esta paixão, este amor ardente, rasgou tradições de séculos, tradições religiosas, para dar água à mulher samaritana. Ele fez isto. Ele comeu com publicanos e pecadores. E eles chegaram a dizer que este homem não é de Deus, porque faz milagres, cura no dia de sábado. Os fariseus o identificaram como não sendo de Deus. Ora, se não era de Deus, era do lado oposto de Deus, seria do diabo. Justamente por causa do sábado. Você lê isto em São João, quando ele curou aquele cego de nascença. Então eles
tiraram a sua conclusão que ele não era de Deus porque ele não guardava o sábado. Jesus não guardava o sábado, porquanto o sábado no Velho Testamento era a sombra dele. Ele era o cumprimento do sábado, que quer dizer descanso. E ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Na oração que ele ensinou para a igreja, ele não disse: santificado seja o teu sábado, como diz no Velho Testamento, mas sim, santificado seja o teu nome. Agora, tudo isto, esta paixão, este amor ardente pelas almas, por cumprir sua missão, seu ministério, o levou à cruz, o levou a pagar um preço muito caro: separação de Deus. Porquanto separar-se dos seus discípulos, naturalmente, era doloroso. Mas sabendo do que se tratava e que voltaria para eles, cruzaria o caminho novamente, voltando em forma de espírito, quer dizer, aquele mesmo espírito que estava nele viria sobre os discípulos. Então Jesus era consolado nesse sentido. E também não é a separação da sociedade com a qual ele nunca combinou, com a tradição, com a ordem religiosa do momento, não lhe causou sofrimento, mas sim separação de Deus. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Para ir ao inferno. Ora, para começar, Deus não podia morrer. Deus não morre. Então Deus tinha que deixar a parte humana. A parte humana, o corpo, a carne, o sangue e a água lá na cruz. Porque Deus não morre. Como o homem também não morre. O espírito não morre. Sua alma não morre. E o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então Deus o abandonou para que ele morresse e para que ele fosse ao inferno e pregasse as almas encarceradas que rejeitaram a graça no tempo de Noé. E também, mais do que isto, destrancar as portas e trazer consigo Abraão e outros tantos do Velho Testamento que o cortejariam para cumprir o Salmo 24, verso 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Eles disseram de cá. Aí responderam de lá: quem é este Rei da Glória? Eles responderam: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Então aquele a quem eles estavam cortejando para a glória era Senhor, Senhor dos Exércitos. Com razão, o então Saulo de Tarso, que não trataria quem quer que seja de Senhor, a não ser Deus, Jeová, disse: quem és tu, Senhor?
E ele respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Isto aconteceu há quase 2000 anos. Jesus enfrentou esta paixão, viveu esta paixão durante toda a sua vida aqui na terra. E a sua morte foi uma culminação, foi uma consequência do seu amor ardente, que rompeu com a tradição, porque se ele apenas curasse os enfermos, respeitando as tradições, eles próprios disseram: não te condenamos por causa das obras, mas porque tu dizes Deus. Ora, eles sabiam que quem dissesse que era filho de Deus, filho do homem, era Deus. Então fazes a ti mesmo Deus, dizendo que és filho de Deus. Então, quando nós falamos Jesus, filho de Deus, nós estamos falando do próprio Deus, porque quem vê a mim vê o Pai, disse ele a Filipe. E disse ele: eu e o Pai somos um, manifestei o teu nome aos homens. Mas como ele pagou caro por causa disto, por causa desta identificação, aqueles que vivem a mensagem nesta hora, que o identifica como Pai da eternidade, e que reconhecem que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo foi manifestado aos homens, conforme São Pedro foi revelado com a chave dos céus, e São Paulo e todos os Atos dos Apóstolos, batizando o povo em nome de Jesus Cristo, também tem que sofrer o desprezo, a ignominia, tem que ser crucificado. Ora, Jesus enfrentou a paixão como Cristo, ungido que era. Ele não enfrentou a paixão, ele não viveu a sua paixão com autocompaixão, com auto-misericórdia. Ele disse: não choreis por mim, antes chorai por vós mesmas, por vossos filhos. A sua paixão, o seu amor ardente o levou à morte. Por fim, ele foi à sepultura. Mas ele não ficou lá. Dentro de 72 horas, dentro de 3 dias, ele deveria triunfar, cumprir o seu ministério e deixar bem claro para o mundo que o maior inimigo do homem não é a morte, mas sim o aguilhão da morte, que é o pecado. Mas mesmo assim, este foi quebrado lá na cruz. Porque Paulo disse: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele triunfou sobre a morte. Ele triunfou sobre o pecado. Ele triunfou sobre as doenças. Triunfou sobre os demônios. Ele triunfou sobre as tradições. Ele, na verdade, cumpriu tudo o que estava escrito a respeito do Messias. A mensagem do anjo a Maria, de fato, seria cumprida, será cumprida. Ele se assentará no trono de Davi, todo-poderoso. Agora isso se trata perfeitamente do poder vivificador. Então Paulo disse: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Eu pergunto: qual foi o profeta que foi falar a palavra para Jesus ressuscitar? Foi o seu precursor da primeira vinda? Então teria que João ressuscitar primeiro para vir falar a palavra, e os santos do Velho Testamento, inclusive Jesus primeiro,
ressuscitar. Mas não foi assim. E se não foi assim, não será assim. Pense na segunda vinda. Seria a voz do segundo mensageiro, do segundo precursor, que viria trazer a primeira ressurreição que está para acontecer? A Bíblia responde que não. A Bíblia diz que não. Qual a voz que trouxe a Jesus? Foi o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, que habita em vós? Sim, é Ele que dos mortos também nos vivificará. Se é que Ele habita em nós. Esta é a condição. Vamos nos considerar como sepulcros. O que na verdade somos é templos do Espírito Santo. Mas como homens, somos pó da terra. Somos sepulcros. Sepulcro, isto é, no sentido de sermos pó da terra. Cristo ressurgiu do lugar em que Ele estava. E a tumba aberta é a maior mensagem da ressurreição. O coração aberto é a maior mensagem para o momento. Mas isto é se o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo habita em nós. Romanos 8, verso 11. Então você olha lá no monte, há uma cruz, mas ela está vazia. Não temos um Cristo crucificado hoje. Não temos um Cristo no sepulcro hoje. Nós temos um Cristo ressuscitado que pelo seu Espírito está cruzando o caminho novamente durante 7 eras. Durante 7 eras Ele está cumprindo aquilo que Ele disse: vou e venho para vós. Não vos deixarei órfãos. Isto quer dizer que Ele era pai. Porque somente pai pode deixar órfãos. Se somos filhos, Ele é pai. E Ele disse: não vos deixarei órfãos. Ele estava falando na primeira pessoa, não na terceira pessoa, dizendo: o Pai não vos deixará órfãos. Mas Ele disse assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Cruzarei novamente este caminho. E Ele tem cruzado através das eras, descido às sepulturas, pregado às almas encarceradas, e agora vive no seu coração, havendo-se um testemunho de uma cruz vazia, de uma tumba vazia. Olhem lá no monte uma cruz, vejam, mas a cruz está vazia. Lá naquela cruz eu sei que um dia, sob um sol ardente, alguém morria para dar ao homem liberdade. Ele se entregou com muito amor. Esse alguém se chama Jesus Cristo, e é da humanidade o Salvador. Olhem para a cruz enquanto é dia, porque a noite vem e não se vê. Aquela cruz me traz tanta alegria, e a luz que faz nos reviver. Todos que olharem para a cruz hão de sentir em si uma forte luz, pois morreu ali para dar vida. O homem e seu nome é Jesus.
A ressurreição de Jesus Cristo é um triunfo que justifica nossa fé em seu sangue, em seu nome, em sua palavra, em suas promessas. A fé na cura divina, a fé na vida justificada, lavada e redimida no seu sangue, a fé no arrebatamento, a fé no rapto, a fé perfeita que é baseada no perdão. Pai, perdoa-os, porque não sabem o que faz. Nesse instante, tome a mensagem da ressurreição como um triunfo de Jesus Cristo individual na sua vida, no seu coração. A pedra saiu, o coração está vazio de tudo que é mal. Deus te abençoe e te encha do Espírito daquele que ressuscitou a Cristo dos mortos. Não aguarde outra voz a não ser aquela do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, tome esta fé, como Abraão tomou, porque ele nula está dando neste momento. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.